falta um último item comentar sobre essa parte de relatórios, que é a questão do RLS e o OLS, né, que é o Row Level Security, segurança nível de linha, e o Object Level Security, OLS, que é o segurança nível de objeto. Então, vou pegar aqui um relatório que tenha já essas roles configuradas, né, porque para você configurar isso, você precisa que lá no modelo do Power BI você tenha criado, né, essas funções, né, essas roles, definido quais as regras, né, como que ele vai fazer esse filtro, para quando você publicar isso no Power BI, essa role aparecer para a gente definir quais vão ser as permissões. Então, em um relatório que tem RLS, como por exemplo esse teste RLS aqui, eu clico aqui no botão de ações e venho no menu de segurança. Ele vai carregar para mim quais são as funções que estão atreladas a este relatório. Tanto a segurança customizada quanto a padrão, que eu já vou explicar a diferença. Eles têm essa ajuda aqui, né, para explicar direitinho qual a diferença de um para o outro, mas eu já vou explicar para vocês. Então aqui ele lista o nome das roles, nesse caso esse relatório aqui tem 3. Eu posso dar acesso nessa role tanto para usuário quanto para grupo. E aí como é que funciona aqui? Até uma melhoria em relação ao próprio interface do Power BI, eu não preciso entrar uma por uma para poder ver quais são os usuários e quais são os grupos que têm acesso a cada role, como você precisa fazer no Power BI. Aqui visualmente eu já vejo quem são as pessoas e quem são os grupos que estão dentro de cada role. Se você quiser, por exemplo, definir, por exemplo, essa role aqui de OLS, quem são as pessoas ou grupos que vão ser aplicados a essa role. Clique aqui no botão de gerenciar, ele vai abrir essa telinha aqui, que você gerencia, só você marcar quais são os usuários ou quais são os grupos que, quando for acessar esse relatório, por exemplo, eu definir esse relatório aqui nessa role RLS dinâmico, o meu usuário dirceu.resende, ele está nessa role. Então, toda vez que eu abrir esse relatório para o usuário dirceu, ele vai aplicar o filtro que tiver nessa role RLS dinâmico. Isso também pode ser feito via grupo, é até recomendação, né, para facilitar a gestão e a manutenção disso. E aí, toda vez que um usuário do grupo acessar esse relatório, ele vai aplicar, por exemplo, nesse caso aqui, essa regra, né, essa função chamada região. Nesse modelo aqui, basicamente, você não precisa ter uma tabela no seu modelo de dados, né, que tem essas permissões, porque você já está controlando manualmente. Entrou um usuário novo, por exemplo, ou você vai ter que vir aqui e adicionar ele em alguma dessas roles, ou adicionar esse usuário dentro de algum dos grupos que estão sendo aplicados as permissões, né, o RLS ou o OLS. Então isso acaba sendo uma coisa que gera um pouco de processo de trabalho manual, né, em relação a essa parte de RLS, que é basicamente a forma que o Power BI implementa hoje. Então, visando talvez trazer uma solução um pouco mais otimizada, a gente tem o segurança padrão. Então, como é que funciona o segurança padrão? Você seleciona, geralmente é uma role só que você marca, né? Uma role aqui e todos os usuários vão aplicar essa mesma role aqui para poder acessar. Então, como é que isso funciona? No seu modelo de dados, geralmente você vai ter uma tabela, né? Que vai ter as permissões que cada usuário pode acessar. E utilizando a linguagem DAX, você aplica os filtros, né? De acordo com o e-mail da pessoa que está nessa tabelinha. Então você tem essa tabelinha que geralmente já é atualizada a partir de um Excel ou uma própria tabela de banco. Quando você fizer a atualização do seu modelo, né, fazer a atualização dos dados, ele já atualiza essa tabela de permissão também, de acordo com o sistema ou com a planilha que alguém vai preencher, e automaticamente as permissões já vão ser reaplicadas. Então é uma forma mais simples, tem menos manutenção quando entra ou sai um usuário. Ele é mais rápido também do ponto de vista de performance, porque o Power BI, para cada role que ele tem criada, ele tem que criar uma cópia, né, desse subconjunto de dados. Então, quando você acaba tendo várias roles, esse dado é copiado várias vezes. O modelo de dados aumenta, consequentemente fica mais lento. Então, do ponto de vista de manutenção e performance, esse aqui seria o modelo mais correto. Uma única role dinâmica que é aplicada para todo mundo, e todas as regras você faz ou via Power Query, via SQL e também via DAX. Então, assim, tem duas abordagens, uma é mais rápida, mais fácil de dar manutenção, a outra é mais simples de implementar, porque você não precisa ter uma tabela a mais no seu modelo. O sistema atende das duas formas, e você pode escolher a que se encaixa melhor de acordo com o seu cenário, de acordo com cada relatório. Lembrando que se você definir nos dois lados aqui, que acaba não é um cenário muito padrão, a prioridade é sempre a customizada. Depois ele aplica a segurança padrão, ou seja, se eu for acessar um relatório, eu vou olhar primeiro, o Dirceu, ele tem acesso direto ao usuário dele? Tem, então eu vou usar essa role aqui.
O Dirceu tem acesso ao usuário dele? Vamos supor que eu não tivesse aqui. Não, não tem. O Dirceu tem acesso via grupo? Ele está nesse grupo aqui que tem acesso à região? Não, ele não está. Se tivesse, aplicaria essa role aqui, região. Não, o Dirceu não está nesse grupo aqui também. Então, vou olhar na segurança padrão. A segurança padrão foi definida? Tem alguma role que ele vai aplicar para todo mundo? Tem a região. Então tá, vou aplicar a região para o Dirceu. Não, não tem. Também não tem nada marcado aqui. Aí ele não vai mandar nada para esse usuário no RLS. Se o relatório tiver o RLS aplicado, ele vai dar erro na hora de tentar abrir o relatório, porque ele vai informar que nenhuma role foi enviada, né, para poder ele renderizar o relatório e vai dar erro. Então, obrigado pela confiança, espero que estejam gostando do Power Embedded. Qualquer dúvida, a gente está à disposição aqui na Power Tuning.